3. Glória a Jesus, aleluia. 3:21 está aqui. Versículo 21. 3, versículo 21, capítulo 3 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Amém? Podem sentar, ficar à vontade. Desde sempre, nós falamos no domingo sobre isso. O nome dessa mensagem seria Sangue Derramado. Desde o início, para cobrir o homem, foi derramado sangue. E lá no Éden, quando Adão pecou e ele se viu nu, então o que foi feito? Deus teve que sacrificar alguns animais para fazer a roupa de couro, de pele. Então o primeiro sangue derramado foi daqueles animais lá no Éden. Então, desde o início, toda a nossa vida é baseada em cima de sacrifício de sangue. Porque desde Adão para cá foi sempre sendo assim. Lá quando os filhos de Adão matou, o que aconteceu? O sangue clamava da terra, então tinha que ser vingado. Quando na lei, a pessoa que derramava o seu sangue tinha que ser derramado também. Então sempre foi, o sangue é a parte que nos traz a limpeza. Ou seja, quando Jesus morreu lá na cruz, o que aconteceu? Foi para que o sangue dele viesse nos cobrir. Cobrir o quê? O pecado, porque nós estávamos desnudos diante de Deus. Estávamos desnudos diante de Deus. E lá pelo sangue dele, nós fomos cobertos, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Desde aquele tempo. Mas o que acontece? O que é o sacrifício e como ele é realizado hoje? Tem muitas pessoas que têm uma ideia a respeito de sacrifício, que sacrifício é subir escada de joelho, rodear casa 30 vezes, fazer um monte de coisas que é um sacrifício para elas. Mas essas coisas, esses tipos de sacrifício, Deus não tem mais interesse, como ele não tinha interesse mais lá no passado, quando a lei dizia que você tinha que oferecer, a pessoa tinha que dar um carneiro, um bode, uma ovelha, uma pomba e tal, para que ela fosse perdoada, fosse lavada os seus pecados. E aquilo se tornou simplesmente uma prática e já não existia mais um arrependimento da parte das pessoas. Então, não havendo arrependimento, o que acontece? Não há perdão e não há salvação, porque já não tinha. Então, quando nós estamos aqui reunidos, várias pessoas, elas acreditam até em Deus, em Jesus e tal, mas na sua vida ainda não houve um arrependimento para entender aquele sacrifício que foi feito lá na cruz. Quando Jesus morreu, o sangue foi derramado. Então ela não entende que aquilo foi um alto preço, um preço enorme, que não poderia ser pago nunca pelo homem. Então o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus, naquele momento lá na cruz, veja bem, naquele momento lá na cruz, quando Jesus expirou, que Deus teve que retirar o seu olhar dele, porque ali ele estava personificando tudo aquilo que é ruim no homem, que pode passar pela mente do homem, pode passar
pelo coração do homem as coisas mais terríveis que já foram praticadas nessa terra, como o holocausto, como judeu, como várias coisas, comendo criança, fazendo aberrações sexuais, tudo aquilo que é nojento estava lá na cruz. Você tem que entender de uma vez por todas que aquilo ali não é uma mera ilustração. Jesus morreu na cruz por mim, não. Morreu por causa do teu pecado, por causa daquilo que você vivia, e agora você tem uma nova vida por causa do sangue de Jesus. Né? E quando aquela água jorrou do lado, né, dele, como ele diz lá na Samaritana, quando o pastor leu aqui, né, que o Jesus estava sentado no poço, veio a Samaritana e perguntou para ele, como que você pode me pedir água se judeu não se dá com samaritano? Mas ele disse assim: se tu soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria água viva. Água viva. Né? Naquele momento que desceu aquele sangue e aquela água do seu lado, lá na cruz, desceu a água viva que vem para nos limpar, purificar de todo o mal. Então, não tem pessoa que não tenha arrependimento, né, e que chegue a Jesus e receba isso tudo. Nós vemos pessoas que fizeram coisas terríveis, aí o cara passa com a Bíblia embaixo do braço e está, agora está de Bíblia embaixo do braço. Né? Ontem, a semana passada estava ali, não sei o quê, hoje está. Mas é isso, foi tudo pago. Tudo foi pago. Tudo foi pago. Né? E você só não vive essa vida maravilhosa que Deus tem para cada um nessa terra se você não quiser. A gente fala muito em prosperidade, né? Eu quero ser próximo, né? A pessoa pensa logo que a prosperidade é arrumar uma casinha melhor, um carrinho, não sei o quê. Prosperidade é a falta de necessidade. Eita Deus, aleluia. É? Falta de necessidade. Onde eu não necessito de nada. Né? Não é só essa parte. Então, muitos pregam só isso. Mas nós pregamos que, né, isso é uma parte só. Né? Essa coisa de prosperidade financeira é uma coisa fora. A prosperidade real é aquela que você tem, não tem necessidade de nada. Porque quando Jesus falou assim, tome a sua cruz, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Então, quer dizer, eu começo a seguir a Jesus, o caminho, a verdade, então eu começo seguindo Ele, até chegar lá na cruz. Então, essa vida que eu vivo agora, o que é sacrificar nos dias atuais? Vamos ver. Quando eu estou lá dobrando meu joelho, adorando a Deus, eu estou sacrificando. Quando eu estou dando meu dinheirinho aqui, suado, que eu trabalhei, né, deu a minha oferta, o meu dízimo, é o quê? Estou sacrificando porque foi tempo de vida que eu tirei trabalhando para poder dar. Então eu sacrifiquei porque é vida. Tempo é vida. E o Senhor do tempo é Ele, Deus. Deus é o Senhor do tempo. O tempo para Ele é em linha reta, não é escalonada, não, é em linha reta. Tempo, passado, futuro, presente é uma coisa só. Então tudo já aconteceu, como diz o rei Salomão. Tudo já aconteceu, tudo que acontecer já era. Então, quer dizer, todas as coisas já aconteceram. Já vivemos. Então, o que Deus quer para nós? Ele quer um sacrifício de louvor. O que ele diz, que Paulo fala? Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Então, quando eu dou o meu tempo, né, aqui para visitar um irmãozinho, para orar pelo irmão, para fazer qualquer coisa que seja para o reino de Deus, né, qualquer circunstância que ocorra, que eu faça para o Senhor, para o reino de Deus, eu estou sacrificando, e esse é o sacrifício que Deus quer. O outro Ele não quer, não. Tá?
É sacrifício de tolo fazer coisas, né? O que Deus quer é isso, sacrifício de adoração, de louvor, de pregação da palavra, de se interessar pelas pessoas, de ajudar as pessoas, de ir encontro a elas, porque o Evangelho e os mandamentos se resumem numa coisa só: ama o teu próximo como a ti mesmo. Só. Aí você resumiu toda a Escritura, se resumiu nisso. E o que é isso? É você fazer justamente aquilo que você queria que fizesse para você. Você fazer pelos outros. Então você tem que fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? Então é nesse sentido que a gente tem que direcionar as nossas vidas, para que a gente ande certo na presença de Deus. E quando a gente, tem muitas pessoas, por exemplo, hoje sacrificam, sim, né? Mas em torno de quê? De conseguir algumas coisas diante de Deus. E às vezes até consegue, né? Através disso, mas são sacrifícios em prol de si mesmos. Então ela sai fora daquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque ela fala que amar o seu próximo como a si mesmo, e isso aí, toda a Escritura se resume nisso. Então eu busco só o meu interesse. Você já viu alguém sacrificando por alguém, né? Pessoa fazendo um jejum de 20 dias pela vida da irmãzinha que está em situação difícil? Por ela própria faz, né? A pessoa faz por si mesma, para angariar coisas para si mesma. Vai pelo outro. Se você fizer pelo outro, aquilo que o outro gostaria que fizesse, é para você. E isso é que Deus vê. Isso é viver, sabe? É viver essa prosperidade de Deus na terra. Viver aquilo. Se nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, por quê? Por que nós não podemos desfrutar disso? Sabe? Porque só sacrifica em prol de si mesmo, não sacrifica em prol dos outros, né? Então é isso. Sabe, a Escritura se resume nessas coisas. E você tem que entender de uma vez por todas a cruz e o sangue lá na cruz, aquilo que aconteceu lá e por que ele diz, né? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me para chegar lá. Porque quando chegou lá, Jesus completou a vontade de Deus. Foi, sabe, responsável até o fim e obediente até o fim. E chegou lá, quando morreu, o que aconteceu? Depois ele recebeu a sua glória de volta, né? E está à direita do Pai. Aleluia, Deus. Quando você chegar lá, então ele diz: toma a tua cruz, siga e vem comigo, né? E vai chegar lá também, para receber aquilo que está determinado por Deus. Porque tudo aquilo que você fizer, né? Nesse corpo que você tem, né? Você vai ser coroado e responsabilizado pelo aquilo que você fez através do corpo. Não é através de outras coisas. Você, então nós somos pessoas que Deus tem um plano para cada um. Então não adianta você pensar que você se menosprezar porque aquele lá faz isso, aquele lá tem aquele outro, aquele lá no meio de obreiros, aquele lá prega melhor, aquele lá ora melhor, não sei o quê, e se menosprezar com isso. Não, Deus te quer da maneira que você é e vai te usar da maneira que você está, nesse momento, na circunstância que você está, porque Ele tem um plano definido para cada um de nós. Tem, não adianta, sabe? Pode ser o que for, né? A gente tem que ver que a igreja é o corpo de Cristo. E o que é o corpo? Um corpo precisa de órgãos, precisa de mão, precisa de dedo, precisa de olho, precisa de cabelo, precisa de perna, precisa, cada um tem o seu lugar. Então não pode ter todo mundo um monte de olho, um monte de pé, um monte de cabeça e um monte de dedo. Cada um tem o seu lugar na obra de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus. Nós vivemos num reino, e no reino tem cada um o seu lugar, que é o rei, e depois vem descendo, né? Cada um tem o seu lugar, né, diante dele. Então, nessa noite eu quero que você entenda de uma vez por todas
que você foi pago um alto preço por você. E você tem que entender que Deus tem um plano determinado para cada vida, que Ele deu fôlego de vida, né, que nasceu nessa terra. Então Ele tem para você um determinado trabalho a fazer, uma determinada tarefa a fazer, e você tem que estar pronto, né? Todos vão ter, né, se andar com Deus e fazer aquilo que Deus tem determinado para ele, lá na eternidade você vai receber, né, a sua coroa. Não importa se aquele foi um pregador famoso ou se você foi uma irmãzinha de oração que orava pelos outros, vai receber uma coroa. De acordo com aquilo que tem feito do corpo. Nosso corpo é um sacrifício. Então, vocês entendem que Jesus foi um corpo em sacrifício. Então, eu sou um corpo em sacrifício do reino de Deus. Aleluia, Deus. Sabe? Então, não é as coisas que passam por nós ou passam para nós. Nós somos, e através de nós mesmos, a gente seguindo ao Senhor, nós temos condições, né? E quem não sacrifica, né, dessa maneira que eu estou dizendo aqui, não sacrifica em prol do reino de Deus, como que ela vai ser coberta? Né? Porque lá tem que ser mortos os animais para vestir. Como eu vou ser coberto se eu não sacrifico nada? Através da minha vida. Sacrifício só em prol de mim mesmo. Né? Só em prol de mim mesmo. Então, como que eu posso ser coberto? Eu vou estar descoberto. Né? Descoberto da mão de Deus sobre mim, da glória de Deus sobre a minha vida, e aí não dá. Aleluia, Deus. Né? Nós somos sacrifício vivo ao Senhor. Nós temos que entender de uma vez por todas, né? Eu vou ler mais um versículo aqui que se encontra em Eclesiastes 3:15. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. O que passou, passou. Nós somos hoje. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de Deus. Todos os dias são deles. Quando eu me coloco pela manhã, eu estou diante de Deus. Esse dia é dele, é para ele. Eu sacrifico momentos diante dele, seja para qualquer coisa, seja para orar por um irmão, seja para buscar a face dele, seja para ler a Escritura, seja coisas que venham ser benéficas para o reino de Deus. Então eu estou sacrificando naquele dia, estou andando com ele naquele dia, porque todas as coisas já aconteceram, né? Aquilo que é, já foi. Então tudo diante de Deus é assim, né? Então ele vê a eternidade, ele te vê da maneira que você é hoje. Ele não está olhando o passado, nem o seu futuro, ele está te vendo hoje porque ele já sabe tudo. Né? Então ele está te vendo agora, nesse momento. Não importa se foi ontem, ou se foi anteontem, ou se foi a semana passada, que você estava em tal circunstância que não agradava a ele, mas nesse momento que você está na presença dele, diante dele, esse é o dia dele. Esse é o dia dele. E você tem que ter no seu coração, nessa noite, né, que os dias são maus, né, e se aproxima o dia da volta do Senhor, né, e também a pandemia que está aí está matando milhares de pessoas pelo mundo, né? Então, eu gostaria de perguntar também para você nesta noite: se Jesus voltasse agora, se você fechasse os teus olhos nesta noite para não acordar amanhã, aonde você vai estar? Aonde? Me fala. Pense aí no seu coração agora. Onde eu vou estar? Isso é uma pergunta direta para o seu coração, né, para a sua alma. Porque quando se fechar os olhos nessa terra, você vai ser buscado por um ou por outro.
pelo anjo das trevas, ou pelo glorioso anjo da luz que vai te levar para a eternidade, para o paraíso, junto de Deus. Aleluia. Ou sofrer embaixo da terra, porque o inferno é lá. Jesus desceu aos lugares baixos da terra, o inferno é lá embaixo, e queima, e ele é real. Então nessa noite queria que você pensasse bem sobre isso, né? Às vezes você pensa, não, eu estou na boa, mas pensa dentro do seu coração mesmo, se nessa noite teus olhos se fechar, ou Jesus voltar nessa noite, aonde eu vou estar? Né? Aonde eu vou estar? Que a água viva desce do trono de Deus. Aleluia, Deus. Trono de água viva. Lá Jesus disse para Samaritana, água da vida, que você nunca mais teria sede. Sabe, a água que Jesus oferece é a água que vai te levar à eternidade, que você não vai mais precisar estar correndo atrás de nada, porque a sede vai ser saciada, porque Ele tem e Ele é a água viva. Ele é. Aleluia. Então não há uma necessidade de buscar outra água. É verdade, Deus. Eu me lembro uma vez eu estava pregando num ginásio de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. É tipo assim, Maracanãzinho, vocês jogar. Então, eu estava pregando, a gente fez o convite. Aí só tinha um lugar para vir onde tinha uns bebedores de água, né? Aí Deus me fez entender isso aí depois. Aí eu fazendo o chamamento, e o pessoal orando, aí nós vamos, agora eles vêm, aí vinha uma atrás do outro, chegava naquela água, quando chegava na coisa, tomava água e subia de volta. Aí vinha um por um. Aí é o que Deus me fala, né? Eles preferem outra água. Eles não preferem água viva, preferem a água do mundo. A água que só mata a sede momentânea, mas tem que tomar de novo. A água viva se toma uma vez só, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, e ali, né, a água vem te satisfazer e vai jorrar para a vida eterna. Sabe? Nós temos que pensar para a vida eterna sempre, né? E a gente deixa sempre de lado essas coisas. A gente pensa só no hoje, no que nós vamos conseguir, no que nós vamos fazer através dos nossos sacrifícios próprios. Mas quando a gente anda na mão de Deus, a gente não tem mais necessidade de nada, porque nós somos prósperos. Então a gente não tem necessidade de estar correndo atrás de coisas para conseguir coisas, porque é que nem a palavra de Deus diz, que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Você pode ganhar muito, fazer muitas coisas, mas e aí? Perder a alma? Meu Deus, é forte. Aleluia, gente. E se você bebeu da água viva, você tem que ser uma bênção para levar essa água a quem tem necessidade. Meu Deus, é forte. Deus. Sabe? É isso. Desse jeito mesmo. Você precisa ser uma bênção. Fala, Né? Hoje nós tem que ir na contramão do que é feito. É todo mundo atrás da bênção. Não! Você tem que ser a bênção. Nossa, você é o contrário disso. É o contrário do que é feito, do que é sacrificado. Sacrifica por si mesmo, busca para si mesmo. Quando você buscar no corporativo, que a igreja é um corpo, tudo isso vai se desvendar. O reino de Deus vai se desvendar na sua frente, e você vai entender, sabe, o que é ter uma vida próspera diante de Deus. Aleluia, Deus. Onde a doença passa do lado, onde a fome passa do lado, mas não atinge. Aleluia, Deus. Onde as coisas passam, né? Como ele disse, se tu passar pela água, não vai submergir. E se eu passar pelo fogo, não vai queimar. Vai passar pelo fogo? Vai, mas não vai queimar. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Agradecido seja Deus. Louvado é Deus poderoso. Lá, Nabucodonosor mandou jogar os jovens lá
O que aconteceu? Estavam lá queimando, mas não se queimaram. Passaram pelo fogo, mas não se queimaram. Essa é a mensagem de Deus para você, nessa noite. Que você venha tomar da água da vida para sempre. E também ser uma fonte para jorrar para os outros. Porque onde você passar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A água não vai te submergir, você não vai se afogar e você não vai se queimar. Mas para você andar assim, tem que ter isso. Olhar realmente para a cruz, entender o que Jesus fez, né? Aquele sacrifício que Jesus fez. Porque hoje esse sacrifício parece que nós estamos andando que nem o pessoal aí que usa aquelas imagens de Jesus lá, né, chorando, cheio de sangue. Não é aquilo. É uma coisa muito maior que isso. Muito maior. Você pensa, foi pago um alto preço. E preço de sangue. Que você entenda nessa noite o que é realmente sacrificar a Deus, estar diante de Deus, porque os tempos são maus, irmãos. Não é mais conversa de pregador, de vai voltar, não, ele vai voltar. Aleluia, Deus! Aleluia! E você também vai fechar os seus olhos a qualquer momento, seja em qualquer idade que você tem, com 30, com 15, com 50, seja o que for. O tempo é dele. O tempo é dele. O tempo que ele nos dá ali é para que a gente tenha condições de vir para ele e viver o resto que você tem da sua vida diante de Deus. Que seja muitos anos, seja pouco, seja meses, que seja na presença dele. Sabe? Jesus, ele sempre deu uma oportunidade para todos, né? Para todos. Não tem ninguém nesse mundo. Hitler, que matou aquele monte de gente, tem oportunidade. Quem sabe onde que ele está? Não sei. Quem sabe você vai se deparar lá com uma pessoa que fez barbáries na terra. Pode estar lá, né? Mas esse amor tão grande que ele nos amou, e por isso que Deus te trouxe nessa noite aqui para que você possa escutar isso, sabe? Entender o sacrifício de Jesus. Porque o que você tem que entender uma vez por todas, que quem conhece, quem ouviu, não é inocente diante de Deus. Porque Deus é justiça. Assim como ele tem todo esse amor, pagou aquele alto preço, ele também é justo. Então você não tem desculpa diante de Deus, né? Você não é inocente, Deus não tem por inocente aquele que conhece e continua fazendo errado, né? Então não adianta. Então você não tem mais, né, o que falar. Que nessa noite você possa entender isso que Deus tem falado para você. E que você possa tomar também uma atitude diante disso. Porque quando a gente ouve, tem que tomar atitude diante daquilo que a gente ouve. Não adianta ouvir e amanhã esquecer, né? Então a gente tem que tomar atitude de mudança. Dizer, agora se eu vou fazer a coisa certa, eu vou sacrificar pelos outros, eu vou buscar pelos outros, eu vou fazer aquilo que tu queres, é isso, né? Porque Deus tem um lugar especial para cada um no seu reino e no corpo da igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite. Aleluia, Deus. Como eu falei, não importa ontem, anteontem, a semana passada, o mês passado. O que importa é hoje. O dia dele é hoje. O dia do Senhor é hoje. Todos os dias são dele, não é domingo, não é sábado. Todos os dias são do Senhor. Então hoje o dia é dele, né? E que você nessa noite coloque diante dele, né, seu coração e peça que eu quero
Eu quero a partir de hoje, Senhor, sacrificar o meu corpo em favor do reino, para que eu receba na eternidade a coroa de glória que está destinada para mim. Aleluia, Deus. Vamos orar. Senhor Deus o Pai, aqui está a tua igreja. Em nome de Jesus. Vem agora, Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, entra em cada coração. Vem agora, Senhor, que essa mensagem venha fazer morada nas vidas, que pessoas venham, Senhor, ter vidas transformadas através desse momento, agora, Senhor. Aleluia, Deus. É agora, Deus. Oi, Espírito Santo. Tu conheces cada um. Ó Deus, vai agora, Senhor, realiza a boa obra em cada vida aqui presente, Pai. Eu entrego, Senhor, essas almas todas aqui, Pai, para o teu reino, diante de ti, Senhor, para a salvação, para a vida eterna, para andar contigo, Senhor. Eu reclamo todos eles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu reclamo cada vida aqui presente, Pai. Entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? E a gente tem que se converter mesmo, né? A gente pensa que está fazendo bem, às vezes está fazendo até mal, né? Igual a palavra, né? Tem que dar o impossível e o possível, o amor ao próximo. Amém. Né? Amém? Eu vou passar para minha esposa orar primeiro e depois eu dou a bênção pastor. Amém, irmão? Coloca a mão no seu coração, né? Senhor.